Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, ou mais uma aula do nosso curso de liturgia, e nós percebemos que existem muitas celebrações, muitos tipos de celebrações, entre eles a liturgia das horas, a administração dos sacramentos, batismo, eucaristia, a Santa Missa, mas também as bênçãos, as orações da igreja. E tudo isso, todos esses tipos de celebrações têm um certo fundamento, que é aquilo que nós vimos quando discutimos quem, como, quando, onde celebramos. E nessa dinâmica estamos aprofundando cada vez mais nessa ciência, se assim podemos dizer, litúrgica. Já descobrimos que a liturgia tem a sua origem em Nosso Senhor Jesus Cristo e que a liturgia ela é culto público de adoração, de louvor, de oferecimento. E na última aula tivemos a intenção de responder a quem é que se presta esse culto, Esse culto que vem de Jesus Cristo, que inicia com Ele, que é culto, mas a quem nós prestamos esse culto? E hoje nós queremos falar quem é que presta esse culto. Sabemos pela aula passada que esse culto é dirigido a Deus, mas quem é que presta esse culto a Deus? Essa é que é o sujeito da liturgia. Antes de iniciar essa investigação de quem presta o culto a Deus, nós precisamos lembrar daquela aula em que eu vos disse que a liturgia é obra da Santíssima Trindade. Então, a liturgia é obra da salvação. Por que lembrar disso? Lembra lá, se a gente fizesse um resumo daquela aula, de Deus tudo parte, para Deus tudo volta. De tal modo que o homem, estando nessa relação entre esse dar e tudo voltar a Deus, cabe a nós agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito pela criação, e nós, como obra da criação, também nos participamos de toda essa graça, de toda essa bênção de Deus. Mas, como tudo volta a Deus, nós também oferecemos a Ele os nossos dons, o nosso sacrifício. Então a liturgia é esse duplo movimento, se é que podemos fazer esse resumo daquela aula, em que a liturgia quer agradecer a Deus pelos seus dons, mas também quer oferecer aquilo que nós temos a Deus. E então, de Deus tudo vem, de Deus tudo volta. E muito bem, agora sim, podemos dizer quem é que presta esse culto a Deus. Bom, lembre-se que a liturgia é culto, mas é um culto que iniciou com Jesus Cristo. Então, o primeiro sujeito da liturgia é Jesus Cristo. Lembrando, então, que a liturgia é oferecimento, quem é que ofereceu a Deus Pai a sua vida? Todos os dons, a redenção da humanidade. Quem é que religou e quem é que restituiu essa amizade entre Deus e o homem? Jesus Cristo. Então, Ele é quem é primeiro sujeito à liturgia, de tal modo que Ele é quem celebra por primeiro. É Ele quem oferece por primeiro. Isso porque Ele quem se ofereceu na cruz e se oferece eternamente por nós, por aquele ato que aconteceu, mas que é atualizado através da Igreja do Espírito Santo por uma graça especial que nós recebemos. De tal modo, então, que Deus Jesus Cristo, é o sumo e eterno sacerdote. Então, Ele é quem primeiro oferece a Deus graça, louvor e adoração, e oferece a própria vida. Unido a Jesus Cristo, nós temos os sacerdotes, E os sacerdotes só são sacerdotes
porque estão unidos a Deus. E porque estão unidos a Deus, e Deus é quem primeiro fez o ato de oferecer, o ato de amar, de adorar o próprio Pai, né? Lembramos do Evangelho, né? Quantas vezes Jesus Cristo se remete ao Pai. Ele vai ao monte, sobe ao monte para rezar, para orar ao Pai, né? Lembramos aqui, não queremos ser hereges e dizer que há uma separação entre Deus e o Filho de Deus, mas porque Jesus Cristo também é Deus, né? Mas ele fez isso justamente para nos abrir as portas da possibilidade de também fazer, né? Então, nós só podemos fazer porque Cristo fez. E por isso que os sacerdotes, os padres, os bispos, são o nosso segundo sujeito da Sagrada Liturgia, né? E isso só é possível porque estão unidos a Jesus Cristo. Aqui eu quero recordar também que a liturgia, aqui na Terra, ela é antegozo da liturgia celeste. De tal modo que aquilo que celebramos aqui só é possível porque acontece já perfeitamente nos céus. Os anjos, os santos, a Virgem Maria já o fazem junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, unido ao nosso Senhor Jesus Cristo, já o fazem nos céus. De tal modo, então, que aquilo que fazemos aqui é unido a Jesus Cristo. E por isso mesmo, né, Jesus Cristo nos faz presente através da igreja, né? Sabemos que a igreja é essa manifestação do Cristo na Terra em nossa história, porque já ouvimos isso anteriormente. E é por isso, e é assim que nós explicamos, que o oferecimento que o padre faz, que o bispo faz, né, os sacerdotes fazem, não é em seu próprio nome, mas é em nome e representando a Santa Igreja. Então, eles só fazem porque Jesus Cristo faz, né? O Jesus Cristo celebra. E Jesus Cristo se manifesta pela igreja. Por isso que eles oferecem em nome da igreja e para toda a igreja. E é aqui que explicamos que o padre, né, o bispo, age na liturgia in persona Christi, né? Um termo em latim para dizer que o padre age na pessoa de Jesus Cristo, né? E aí nós chegamos então ao terceiro sujeito da Sagrada Liturgia. Porque se é dever de todo ser humano agradecer a Deus e oferecer seus dons, seus sacrifícios, é também dever de todo homem. Então, não é só dever e ação da igreja, mas de todos nós fiéis. De tal modo que nós oferecemos também a Deus o sacrifício, o louvor. Mas qual é a diferença? Bom, oferecemos porque somos também igreja. Mas qual é a diferença de ser igreja, de oferecer em nome da igreja esse sacrifício? Em diferença com o padre. É porque o padre, ele independe da sua graça e ele age pela igreja, em nome da igreja. Enquanto nós fiéis somos igreja e somos batizados, o que nos torna sacerdotes, mas um sacerdote diferente do padre. Então, vamos entender. A diferença aqui entre o padre e o fiel é que nós, fiéis, podemos oferecer os nossos dons, a nossa própria vida, a nossa oração a Deus, porque somos sacerdotes pela graça do batismo. Mas nós não oferecemos por toda a igreja. Nós só oferecemos por nós mesmos, porque nós só podemos entregar a nossa vida a Deus. Enquanto o padre, por agir em nome da igreja, e aqui igreja todos nós, o padre oferece não só por ele, mas por todo o povo, né? Essa é a diferença entre o povo, o sacerdócio do povo e o sacerdócio do padre, por nós. Então, nós oferecemos por nós,
unido ao Padre, unido à Igreja, unido a Cristo. Enquanto o Padre oferece sacrifício, dons, em nome de todo esse povo, né, que se deposita sua confiança nele, porque está unido nele, porque ele é união de Jesus Cristo. Isso é muito importante para entender muita coisa. E aqui, na presença dos anjos.